Cultura. Conjunto de atitudes e comportamentos adquiridos pelo ser humano a partir de seu nascimento. Envolve as regras de interação social, os modos como andamos, olhamos e sorrimos, bem como nossos rituais e crenças no sobrenatural. Mas, sem dúvida, dentre os muitos aspectos da cultura, os mais visíveis são a língua de um povo e suas manifestações artísticas. Arte. Atividade de ordem estética praticada por artistas, expressão criativa de sentimentos, emoções e ideias através de recursos linguísticos, plásticos, sonoros ou cênicos. Artista, pessoa que cria ou executa obras de arte. Olá, pessoas! Para dar início à série Valorize o Artista Paraense, apresentamos hoje a primeira parte da entrevista com o cantor lírico, regente de coros e professor de canto, Milton José Ataíde Monte. Essa entrevista especificamente teve de ser dividida em duas partes, porque a carreira de Milton Monte é tão rica, tão fascinante, que não nos foi possível gravar menos do que 1h30 de entrevista. E aí, mesmo enxugando tudo o que foi possível enxugar, conseguimos reduzir para, no máximo, cerca de 55 minutos. Por isso, vamos agora à primeira parte da entrevista, gravada no último dia 19 de setembro, na casa dele em Belém do Pará. Hoje estamos aqui na casa do professor Milton Monte, na sala de estudos dele. Milton, obrigado. Você é de Belém do Pará mesmo, nascido e criado? Sim, de Belém. Meu pai é acreano e minha mãe era de Bragança, mas eu sou daqui. Porque a gente frequentava a casa dos meus avós e, na medida do possível, eles vinham muito de Bragança para cá, né? Então os registros na minha cabeça ficaram, né, muito fortes, na verdade. Daquele jeito diferente de viver da gente aqui de Belém, né? Porque, na verdade, isso que a gente vive na cidade não é exatamente a nossa cultura, né? Certo. Lembrar que a gente já tem, quantos anos? 400 anos, né? De Belém. 401, 401. Já perdi a conta. 401, tem razão. A gente é muita coisa. Então, a nossa cultura paraense mesmo, que a gente não pode esquecer dos portugueses nunca, mas que foi muito fundamentada também na cultura indígena, ela é um pouco distinta e ela está mais presente no interior do que na capital. O que eu lembro, assim, muito claramente, é que nessa casa se ouvia muita música. Tinha uma eletrola na sala ali do lado, um salão grande, né, ali atrás, e era uma eletrola grandona, um móvel, né? Antigamente tinha aqueles móveis enormes, e a gente tinha muitos discos. E eu ouvia todas as influências da casa. A minha mãe era a única que não gostava muito, né? Mas o meu pai tinha muitos LPs, mais LPs e compactos, e as minhas irmãs também. Então meu pai ouvia os orquestrais, com boleros, ele gostava também do Miltinho, que eu me lembro agora, que é um cantor daquela época. As minhas irmãs gostavam de música brasileira, de Roberto Carlos, Gal Costa, de Chico. Tinha o João Bosco também, que eu lembro muito bem de ouvir. A Ana Rosa tinha um CD do Stevie Wonder. Ana Rosa é tua irmã? Ana Rosa é minha irmã mais velha. Tu ouvias bastante pop, né? Muita música popular. A parte mais clássica começou quando eu via minha avó, a Benedita Pinheiro Monte, a Beni Monte, como a gente chamava para ela, dando aula de música, de piano para minhas irmãs, aqui nessa mesma salinha. Então, a vitrola ficava aqui e o piano ficava praticamente aqui, cortando aqui a diagonal. E eu ouvia muita música, quer dizer, na medida do possível. E aí papai também na vitrola lá tinha aquela coleção de clássicos que é antológica, todo mundo tinha naquela época, por mais que não ouvissem, mas tinha aqueles 10 discos lá, e um deles era o de ópera. Certo. Então eu ouvia aquilo lá com certo carinho, né? Gostava, achava legal tudo mais, apesar de eu não entender, que eu não falava italiano, né? Mas eu lembro muito bem duas áreas que eu ouvia, que é o Caro Nome do Verdi
do Rigoletto, e a outra área foi mais famosa de todas, uma das mais famosas, que é o Largo al Factotum, que é o Figaro lá, Figaro cá, Figaro lá, entendeu? Então eu lembro disso. Mas na verdade música clássica, é verdade, não era tão intensa não. Né? E aí eu fiz um curso de música, fiz um ano de música lá no antigo SAM, que agora é a Escola de Música, onde eu dou aula, de trabalho. E eu fiz um ano, eu fiz aula com a professora Bernadette, depois fiz a professora Lenita, e eu fiz aula de flauta. Realmente eu não consigo me lembrar o nome do professor. Flauta transversal naquela época, né? Foi em 1976, 77 mais ou menos. E aí, mas aí eu larguei, assim, fiquei meio chateado, assim, com Bona. Que a gente tinha que ler o solfejar o Bona, né? E era muito exigente com um molequinho que tinha acabado de começar a ler as primeiras notas. E quando foi que tu decidiste estudar música assim mais seriamente? Clássica, né? Nível profissional. Na verdade, desse período que eu larguei, que eu tinha por volta de 10 anos, até uns 15 anos, eu ficava cantando em casa, porque eu não sabia tocar, né? Até que 1980, eu não sei se foi 83 ou 84, eu fui assistir o Amadeus, aquele filme sobre a vida do Mozart. A trilha sonora do Mozart, do Amadeus, foi um negócio assim, né, que me marcou, tanto assim que logo que saiu o CD duplo, LP na época, LP duplo, naquela época LP duplo, que eu saí e fui comprar, depois eu soube que saiu mais um LP, eu comprei o terceiro, eram três LPs, e eu ficava ouvindo aquilo com uma como é que chama? Uma avidez absurda. Foi assim, foi isso mesmo. Eu fiquei encantado. Isso aí eu estava... já sabia, já tinha feito o teste vocacional, já tinha dado que o primeiro lugar era música, e o segundo era ciências físicas, que eles falaram, e o terceiro era teatro. Aí eu digo, não, vai lá, eu fui experimentar fazer teatro, não foi lá essas Coca-Cola, não. E aí eu já estudando para fazer engenharia ou arquitetura, estava na dúvida, né, exata, naquela época era muito fechado. E eu gostava, senão não teria aguentado, né, passar dois anos estudando só. E eu acabei fazendo para engenharia mesmo, eletrônica, passei, graças a Deus, nem me matriculei em outro, porque eu não queria fazer outro, era só isso que eu queria. Música eu sabia que eu queria, só que não tinha na cidade, né? Infelizmente, naquela época, curso superior. E aí, é isso, aí foi uma coisa muito estranha, né? E aí, isso foi, eu passei no vestibular em 85, em 86 veio aqui uma produção de Campinas com a ópera O Guarani, eu fui assistir, acho que fui assistir umas 2 ou 3 vezes. Apaixonou, né? Aí fui assistir o concerto do barítono famoso, não sei se era mineiro, agora eu não consigo lembrar o nome dele, mas era uma pessoa muito famosa, assisti, foi nessa mesma ano, em comemoração ao Sesc Centenário de Nascimento, se eu não me engano, que foi em 86, ele é de 1836, 150 anos, de nascimento do Carlos Gomes. Então foi uma coisa muito interessante. Mas aí, o que aconteceu? Estava no segundo ano da faculdade, nesse 1986, aí eu finalmente consegui fazer minha inscrição no Carlos Gomes, porque tinha um período muito específico e coincidia com as férias, que a gente às vezes viajava, né? Em 86 eu viajei, fiz uma excursão pelo sul do país, e aí eu não consegui fazer a minha inscrição no conservatório. E aí eu fiz aqui no conservatório, e aí fiz no curso com o professor Fernando Palácio. Eu não lembro agora o nome do curso exatamente. Eu sei que a gente tinha aulas de teoria musical e solfejo, a gente tinha aula de canto coral, a gente tinha aula de apreciação musical. Então era bastante completo, mesmo não tendo instrumento, mas era completo, era como se fosse preparar a gente para entrar nos cursos do conservatório. E foi nesse ano que oficialmente voltou a professora Marina Monarca, no mestrado dela, que ela já tinha feito as disciplinas, não sei o quê. Aí ela veio, ficou com a gente e montou nesse ano junto com o Gilberto, a Eliana também estava nesse projeto, o Núcleo de Vozes da Amazônia. E foi muito interessante assistir muitas aulas dele. O Gilberto toda vez ele vinha, toda semana, se não me engano, semana sem semana, não lembro exatamente, ele vinha projetar ópera que a gente assistia quase todas. Aí assistia as aulas de canto, assistia os recitais. Então isso foi me envolvendo. Também, tinha esquecido.
isso foi em janeiro desse mesmo ano, logo depois das assistir do Guarani, me convidaram, acho que foi a minha prima, Socorro, Simone Tiodelini, Simone já faleceu, me convidaram para assistir um recital da nossa vizinha, né? Eu sabia muito bem quem era, porque eu também não convivia muito, ainda não tinha entrado no conservatório, a Márcia Aliverti. Então, esse recital que eu assisti da Márcia, que eu acho que foi em janeiro ou iníciozinho de fevereiro de 1987, eu lembro das datas porque marcaram realmente. Aí já foi, aí eu digo, não, pera lá, esse negócio aí é um negócio que eu gosto pra caramba. Porque a Márcia era uma moça muito linda, né, bonita, uma excelente intérprete, uma ótima musicista, então ela era cativante mesmo, ela foi muito premiada, inclusive um pouco tempo depois, né? E aí depois começou com todo esse contato lá no conservatório. Começou que teve uma greve na Federal, aí eu já comecei a me afastar da Federal, já fiquei só no conservatório. Aí no ano seguinte eu entrei no curso técnico, a professora Mariana fez um teste com ela, e entrei também no grupo de música antiga da Fundação Carlos Gomes, que era dirigido pelo professor Luiz Carlos Tavares, né, que é um flautista. E ele tinha um grupo, né, e aí ele estava querendo, além de ter as flautas, e o cravo, já tinha cravo naquela época, já estava chegando o cravo, não demorou muito, chegou. Ele queria os cantores, aí foi quando eu entrei, fiquei uns 3 anos que eu ainda fiquei em Belém, 88, 89, 90, fiquei participando. Quando eu ia me formar, eu passei no vestibular para São Paulo, e aí 91. Aí me mudei para São Paulo, fiz a minha graduação na Unesp, naquela época era lá no Ipiranga, no bacharelado no Ipiranga, no Instituto de Arte da Unesp de São Paulo. E eu continuei, mesmo depois de formado, eu continuei frequentando a faculdade. Acho que foram uns 2 anos ainda, ou 3, que eu tive aulas com o professor Gerhard Peter Dausberg, que é um violoncelista, que ele era nosso professor de música de câmara, e eu gostava de cantar aquele repertório. E eu fiquei fazendo música de câmara com ele durante algum tempo. Em 93 eu fiz um teste para fazer uma ópera só no Municipal, que era a Aida. E foi uma experiência bastante interessante. Nós tivemos contato com cantores importantíssimos daquela época, com regente importantíssimo, com artistas, né, de uma maneira geral, e técnicos, né. Foi uma coisa também que marcou, né, marcou a minha vida. Aí no ano seguinte eu entrei no Municipal de novo, fazer teste de novo, e aí já fiquei no Paulistano por quase 5 anos também. Foi esse período que eu fiquei, de 93 a 98. Naquela época o nosso regente era o professor Samuel Kerr, que foi meu professor na graduação também, de canto coral, durante 2 anos. E ele tinha uma predileção muito grande pela música de câmara e pela música brasileira. Porque o coral paulistano, que inclusive eu acho que agora eles resgataram o nome, é o Coral Paulistano Mário de Andrade. E foi uma homenagem feita para o Mário de Andrade, e ele naquela época, acho que foi em 35 ou 36, se não me engano, ou 37, ele promoveu o Congresso Nacional do Português Cantado. Então o coral paulistano, que agora acho que foi resgatado o nome Mário de Andrade, ele tinha essa função de cantar em português. Então tinha o coral lírico, que era para cantar em as óperas de uma maneira geral, e o coral Mário de Andrade, o coral paulistano, para fazer mais repertório. Então o professor Samuel fazia bastante repertório de música brasileira. Nós fizemos espetáculos lindíssimos de música brasileira, mas também cantamos muita óperas camerísticas ou óperas que não precisavam um coro tão grande. Assim, que eu posso destacar, que eu me lembro assim, de cara, são 2 na verdade, que foi o Elixir de Amor, que a gente fez várias vezes no Teatro São Pedro e no Municipal, e os Pescadores de Pérola, que acho que foi em 95. Aí depois foi fazendo teve com o próprio Jamil, teve o Orfeu e Eurídice do Gluck. Então a gente fez muito repertório muito interessante com eles. Fizemos uma viagem foi com eles sim, para Belo Horizonte, com aquele grupo de teatro chamado XPTO. Naquela época eles eram muito conhecidos. Foi várias coisas, várias viagens. Vamos ao Rio de Janeiro fazer música no Centro Cultural do Banco do Brasil, lá no Rio de Janeiro, cantando música de Natal
Foi bem interessante essa minha vida, né? Fizemos os 60 anos do município do Paulistano, que foi em 1996. E começaram alguns amigos meus a ir-se embora para Londres. Acho que foi em 96. Mas aqui em 97, em janeiro, eu fui para Londres pela primeira vez, né? Eu já sabia falar inglês, então era natural que eu fosse para Londres, não? E aí minha amiga já estava morando lá, exatamente. A Mônica acho que já estava morando lá, eu fiquei no apartamento dela agora. E aí ela me levou para levar para os locais todos, foi muito bom. Ela estava no Royal Academy of Music. Quanto tempo ficaste lá? Em Londres foram 2 anos. E aí eu consegui vaga nas 2 faculdades, que foi a Guildhall School of Music and Drama e a Trinity College, todas em Londres mesmo, na capital. Certo, mas aí eu fiquei pela Guildhall, que eu fiquei 2 anos lá. Lá eu estudei com um francês, né, chamado Michel Vallat. Lá, nesse curso especificamente, eles davam ênfase à música renascentista, barroca e clássica. E a gente tinha músicos maravilhosos, que eles chamam de artistas residentes, né? Que também davam aula pra gente. Então eu tive a experiência de fazer vários trechos também lá de ópera e de oratório. Foi muito bom, foi excelente. E foi uma experiência, você morar numa cidade como Londres, né? Já morar em São Paulo já foi uma diferença muito grande de Belém, né? Imagina. E aí você vai para Londres, né? Que tem 2 casas de ópera importantes, né? É uma outra realidade, né? A nossa faculdade, ela fica incrustada no centro da cidade, tem uma espécie de um centro cultural. Barbican Center. O Barbican, né? A nossa escola fica incrustada no Barbican Center, que é onde tem a sede da London Symphony Orchestra, é a sede do Royal Shakespeare Theatre, é tudo lá, pelo menos era naquela época. Eu vim quase 20 anos atrás, meu pai. Tem um tempinho. Eu tenho um tempinho. Uma experiência maravilhosa. Cheguei a cantar com muitos artistas bons. A professora Nancy Rada, naquela época, também me convidou para cantar com ela no grupo dela. Eu, infelizmente, não pude cantar, de música renascentista, né? Que ela tinha. Aí eu tive que voltar para o Brasil, enfim. Tava meio quebrado de grana, que a gente gasta muito naquela cidade. Tudo muito caro pra gente, né? Em Libra. Em Libra, exatamente. Chegaste a fazer turnê em outras cidades também? Sim. Logo que eu cheguei, eu fui convidado, né, pela escola, pela Guildhall, que tinha um intercâmbio, uma parceria com um grupo chamado Les Arts Florissants, que naquela época, acho que até hoje ainda continua sendo, mas naquela época era um dos melhores grupos de música antiga, né? É um grupo francês, mas é dirigido por um americano, agora já naturalizado, é o William Christie. E aí a gente foi para primeiro que a gente foi para onde? Fomos primeiro para Paris, aí depois fomos para Lyon para concluir a montagem dessa ópera. Ficamos acho que umas 2 ou 3 semanas, eu não lembro exatamente, acho que foi um tempão. Ficamos nessa montagem, acho que foi 2 semanas. Ficamos na montagem, acho que uma semana em Paris, outra semana em Lyon. Aí estreamos no auditório de Lyon e aí fomos por mais 7 cidades, né? Incluindo, eu não sei, nunca sei pronunciar em francês. Mas foi tudo na França? Cannes, Avignon, Paris, Lyon, foi essas 4 na França. Depois Bruxelas, Utrecht na Bélgica, Utrecht na Holanda, Genebra na Suíça, e terminamos em Londres. Foram 8 apresentações, só os melhores teatros, né? Solistas maravilhosos de cada lugar do mundo. Tinha belga, tinha suíço, tinha americano, alemão, cantores maravilhosos. Maravilhoso, foi espetacular, na verdade, poder ter tido essa chance. Foi logo quando eu cheguei, foi tipo assim, eu cheguei em início de setembro, lá 2 semanas de aula, já fui viajar. Nossa. E só voltei dia 25, foi mais de um mês. Foi uma coisa intensa, né? Foi muito intenso, foi maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos artistas maravilhosos, de aprender um bocado, né? Que eu nunca tinha cantado. Na verdade, foi um choque muito grande para mim, primeira vez que eu ouvi aquela orquestra
som, porque é muito diferente o som de uma orquestra barroca, ainda mais francesa, para um som de uma orquestra tradicional. É um negócio, assim, é um acontecimento. Para quem gosta, né, como eu gosto de música barroca, você se emociona, porque a sonoridade das cordas de tripa, os instrumentos de madeira, como a flauta e o oboé, sempre tocando a mesma melodia que os violinos, os trompetes bastante mais delicados, o som bem mais delicado, então isso, o cravo, as teorbas, aqueles instrumentos enormes que são os alaúdes com grave, digamos assim, sensacional. Foi uma experiência fantástica. Aí depois que eu fui mordido pelo bichinho da música barroca, aí pronto, não tem como largar. Aliás, é sempre bom dizer que eu fiz essa escolha conscientemente. Esse negócio de não fazer canto popular. Eu sou muito soneca, sou muito sonolento, eu vivo com sono. Inclusive agora estou com um pouquinho. E assim, eu disse assim, como é que eu vou ser cantor popular se depois das 10 horas da noite eu não me aguento em pé em lugar nenhum? Era sempre impossível. Ficava difícil, né? Porque o cantor popular tem que se apresentar na noite. Muitos cantores populares, a maioria deles se apresentam na noite. Como é que eu ia aguentar ficar até 11, sei lá, não ia aguentar. Não ia aguentar. Então uma vez ou outra eu vou e faço, mas enfim, é isso. Naveguei em você por mares calmos de ondas breves. Eu naveguei em você sob tormentas em meio às neves, sob ventos, sóis e chuvas. Eu naveguei em você em mar claro ou de águas turvas. Eu naveguei em você, devassei os seus mistérios, desvendei os seus segredos, conquistei os seus impérios, me fiz seu rei e senhor. Vivi às vezes segredos que o seu humor ordenava. Quando o exílio acabava, renascia vencedor, timoneiro hábil e afoito. Naveguei com galhardia no seu corpo mar revolto, dia e noite e dia. Sofri também os reversos dos navegantes ousados, e naveguei em você nos seus cimos universos, por tantos mares diversos, nunca dantes navegados. Timoneiro hábil e afoito, naveguei com galhardia no seu corpo mar revolto, dia e noite e dia. Sofri também os reversos dos navegantes ousados, e naveguei em você nos seus cimos universos, por tantos mares diversos.
nadar.